Vazou o nome do atacante que o São Paulo pretende contratar. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz todos os detalhes dessa operação. Bora falar também sobre o São Paulo. Por que Mailton ainda não foi registrado no BID e qual cirurgia Lucas Moura vai passar? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o São Paulo que avançou na contratação de um centroavante. Trata-se do brasileiro Marcelo Rian, 23 anos de idade, 1,88 m de altura, jogador formado no Bahia que nesse momento defende o UFC Tóquio. Ele pertence a um outro time japonês, o Sagan Tosu, mas foi emprestado ao UFC Tóquio, onde soma 25 jogos e 12 gols na atual temporada, números bem bons, mas é importante contar que nas últimas partidas do UFC Tóquio ele tem sido mais reserva do que titular. Temporada anterior também no Japão de 33 partidas, 15 gols e 2 assistências. Esse jogador surge no Bahia e enquanto estava naquele processo de transição do sub-20 para o time principal, acabou comprado em 2022 pelo futebol japonês. Negociação do São Paulo está avançada, a tendência é que o São Paulo consiga o atleta por empréstimo, resta saber se até dezembro desse ano ou até a metade do ano que vem o Marcelo Rian faz enorme esforço para que o negócio aconteça, ele está louco com a possibilidade de assumir a condição de titular do São Paulo na reta final de Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América. O que você pensa sobre Marcelo Rian? Já use esse espaço para comentário, só não esquece de registrar, deixar seu like, opinar e também curtir por aqui, fechou? Bora com atualizações sobre o São Paulo, tem duas informações importantes. A primeira, por que Mailton, lateral direito que treina com o São Paulo desde a sexta-feira passada, ainda não foi registrado no boletim informativo diário? A resposta, problemas na saída dele do Metalist. O Mailton pertence ao time ucraniano e estava emprestado à Chapecoense. O acordo do São Paulo para comprá-lo do Metalist envolvia o perdão de uma dívida que o Metalist tinha de 800 mil euros pela compra de Paulinho Boy. Além de perdoar essa dívida, o São Paulo tiraria um processo de transfer ban que moveu contra o Metalist pela falta de pagamento. E é essa burocracia que envolve a FIFA que tem atrasado a negociação. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Márcio Bittencourt, que é o empresário dele, para saber se existia o risco de o atleta não conseguir ser registrado até a próxima terça-feira. Existe uma convicção dentro do São Paulo e também dos representantes do atleta que vai dar tempo para que o Mailton seja registrado, senão ele passaria por um enorme prejuízo e não teria condição de jogar até o fim da temporada. Só para completar, outra informação importante sobre o São Paulo, Lucas Moura vai mesmo passar por uma intervenção cirúrgica, mas não se trata de nada grave. Nesse sábado, no Hospital Albert Einstein, ele vai ser submetido a uma artroscopia, tudo por conta de um incômodo que ele sente no joelho. A ideia do médico é abrir para ver se existe alguma fibrose no local ou algum problema de cicatrização. Inclusive, essa cirurgia nem deve alterar o plano de retorno do atleta. A ideia é que o Lucas Moura esteja à disposição para a partida de quartas de final da Libertadores contra a LDU. Se o São Paulo vai contratar o Marcos Leonardo, bora explicar essa aí. Marcos Leonardo, aquele mesmo, Thaís Santos, jogador revelado no Peixe, vendido para o Benfica e depois vendido para o Al Hilal. São Paulo fez uma tentativa, São Paulo quis entender as condições do negócio e se assustou com as cifras. Hoje o Marcos Leonardo ganha, deixa eu só pegar no meu arquivo de Word, só para passar a informação correta, né? Mas ele foi comprado por 40 milhões de euros, tá? O que já seria uma baita dificuldade. Para completar, ele ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês de salário. São Paulo, ao tomar conhecimento das condições, agradeceu o contato e meio que descartou, nem levou essa história adiante, até por entender que não vai conseguir a contratação do jogador. Boa noite, Nicola. Notícias do Tricolor Paulista. Vamos lá, o Marcos Leonardo foi tentado e não houve acordo. São Paulo já está no mercado em busca de outras alternativas, tá? Boa noite, Nicola. Esse aporte de 200 a 300 milhões que está sendo especulado em Cotia garantirá porcentagens das vendas por quanto tempo? Tomás, a informação que eu tenho é que aquela história do percentual que seria destinado ao Evangelos Marinax, ela deixou de existir quando o Marinax não se compromete a aportar dinheiro. A grana vem do fundo Galápagos, tá? Mas eu vou tentar entender direitinho essa história só para explicar para vocês o contexto geral. São Paulo e Marinax discutem há bastante tempo uma SAF em Cotia. O São Paulo precisou desistir dessa operação porque para virar SAF em Cotia, o São Paulo precisaria de 75% de aprovação no Conselho Deliberativo e esse número não seria alcançado. Então, criou-se um outro modelo que não tem a ver com SAF.
o São Paulo vai criar uma sociedade, o São Paulo vai criar um fundo para captar dinheiro para a base. E esse fundo vai ter dinheiro e aporte do Galápagos e pode ter dinheiro e aporte do Marinax, tá? Eu vou só entender como é que o pessoal do Galápagos recupera esse dinheiro. Mas a votação acontece nessa quinta-feira no Conselho de Administração do São Paulo. Se for aprovado no Conselho de Administração, e ao que tudo indica será, passa para o Conselho Deliberativo. Tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Deliberativo, há necessidade de aprovação de metade mais um dos votos. Beleza? O Lucas Hoffman, o Ronfan. Boa noite, Nicola. Marcos Leonardo é só um sonho, porque o salário dele é muito alto. É um sonho que durou pouco tempo. Nicola, na sua opinião, qual camisa 9 está mais próximo ou seria mais viável para o São Paulo? O mais viável me parece ser o Lautaro Dias, do Cruzeiro. Agora vai. Entre as possibilidades, acho que seria um nome interessante. Mas o São Paulo até agora não chegou a um consenso sobre o nome do Lautaro. Se o Marcos Leonardo era uma unanimidade, o Lautaro não é. E o São Paulo está tentando garimpar no mercado alguma alternativa mais interessante, tá bom? Bora te explicar agora como é que vai funcionar a votação nessa quinta-feira no São Paulo em relação a um fundo de investimentos para Cotia. Essa reunião acontece dentro do Conselho de Administração, que reúne notáveis de diversas áreas do São Paulo. É o primeiro passo do tricolor para que esse fundo seja aprovado. E o objetivo do São Paulo é transformar Cotia num centro de revelação de atletas superior ao do Palmeiras, que nos últimos 10 anos faturou mais de 2 bilhões de reais com transferências de atletas. Já havia contado para vocês desde o fim da semana que o objetivo é se tornar ou criar um fundo capaz de arrecadar dinheiro e que permita ao São Paulo contratar os melhores jogadores da América do Sul, do sub-11 ao sub-20. Os membros do Conselho de Administração vão ter a chance de aprovar ou não um projeto estruturado em formato de FIP, Fundo de Investimentos em Participações. Quem atua de forma definitiva nesse acordo é a Galápagos. Nada a ver com o FIDIC, trata-se de um outro fundo, mas com o mesmo suporte e aporte da Galápagos. A empresa já se disponibilizou a colocar 200 milhões de reais, que serão utilizados pelo tricolor para buscar os principais jogadores dos países vizinhos. Existe uma possibilidade real de o Marinax também fazer parte do acordo. Antes de o Marinax entrar, há a necessidade da aprovação desse fundo. É possível, é natural que o Conselho de Administração aprove nessa quinta-feira. No mês de setembro vai haver a votação no Conselho Deliberativo e a partir de outubro esse fundo já deve estar operando com esses 200 milhões de reais aportados. E é nesse contexto e nesse momento que o São Paulo vai procurar o Marinax, o grego, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave, para ver se ele quer fazer valer aquele memorando de entendimento que existe entre as partes e que vai permitir ao Marinax aportar pelo menos 100 milhões de reais. A partir dessa grana ele passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo a inclusão de pessoas da sua confiança no dia a dia de Cotia, para captação de atletas, para a condução de treinos e até para percentuais de vendas futuras. Isso tudo vai estar condicionado à quantidade de dinheiro que o magnata grego vai colocar no projeto. Se o Marinax recuar e desistir de colocar dinheiro, o São Paulo já vai ter o fundo estruturado e funcionando com o aporte desses 200 milhões de reais da Galápagos, e ele vai buscar outros parceiros, tudo para fazer com que o perfil de atletas em Cotia melhore. Hoje o São Paulo avalia ter 75% dos atletas em Cotia de um nível C, enquanto 25% são de níveis A e B, nível A e B são níveis de jogadores melhores. Com esse aporte financeiro, o São Paulo entende que vai ser capaz de inverter a pirâmide, tendo 75% de atletas das categorias ou de níveis A e B e ficando com apenas 25% de atletas de nível C. Então é isso, né, família? Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo. Então a gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, nos segue pra mais, até o próximo vídeo. Vambora, vamos pra cima, vamos com tudo, porque a gente não pode parar, porque é aquele ritmo. Valeu, rapaziada. Vamos que vamos, até o próximo vídeo. Fui.